Então, segundo tempo agora da discussão de úlceras crônicas, como eu estava falando, o controle do biofilme é feito com terapias antibiofilme, né? Então, a gente usa o iodo, PHMB ou curativos com prata. Então, o iodo, ele tem aí 0,9% de iodo, ele tem ação antimicrobiana, rompendo a membrana lipídica e inibindo a síntese proteica bacteriana. Não é tóxica para fibroblastos e o iodo está sendo liberado conforme o exudato é absorvido. Então, é diferente do PVPI isso aqui, tá? Então, não é o PVPI, é esse cadexomer iodo. Ele tem alta capacidade de absorção de exudato. Cada grama dessa substância absorve 3 ml de exudato. Serve para lesões aí criticamente colonizadas, infectadas, com estáfilo multiresistente, de espessura total, parcial. Mas como contraindicação, a gente tem alergia ao iodo, doenças da tireoide. E o curativo é trocado a cada 2 a 3 dias, quando a cor muda. Então, a cor você fica atento à cor. Ele é marronzinho e ele fica amarelo ou cinza. Então, a gente tem aqui ó, o iodosorb, é um exemplo, a gente usa isso aqui, ele expande, né? Absorve 3 e a gente vê isso daí ele mudando de cor. Serve para biofilme isso aqui. Então, feridas que não cicatrizam, você suspeita de biofilme, é uma boa escolha. O outro é o PHMB, né? Ou então ele tem um amplo espectro bacteriano, uma estrutura positiva que se liga às cargas negativas da membrana celular, quebrando sua integridade. Ele é ativo no biofilme, ele também é antisséptico, não é tóxico, não é irritante, e é ativo contra estáfilos, enterococos, fungos, não tem contraindicação, e o uso depende do protocolo institucional, ele tem muitas variedades aí de uso, a gente pode usar ele de várias formas. Então, aí um exemplo aí de um PHMB. E uso com prata, né? Então, curativos e medicamentos tópicos com prata tem ação antisséptica, anti-inflamatória, ampla ação antibacteriana. Ele bloqueia a respiração das células bacterianas, destrói as membranas delas, desnatura o RNA e o DNA. Ele também é ativo com MARSA, com enterococo resistente à vancomicina e com fungos. Então, ele reduz o biofilme bacteriano. Contraindicação tem que tomar cuidado da alergia, úlceras diabéticas, porque ele é citotóxico aos fibroblastos. Então, nem todo mundo pode usar prata na ferida, tem que tomar cuidado. O método de liberação de íons de prata varia, depende do produto. A troca do curativo, então, é variável e depende do protocolo do produto que está sendo usado. Então, a gente tem um curativo com prata. Essa telinha aí, ela ajuda bastante aí no controle do biofilme, só cuidado com o uso em diabéticos. Então, no controle do biofilme, essas estratégias anti-biofilme devem ser utilizadas até que o leito da ferida esteja visivelmente limpo, apresentando tecido de granulação saudável ou em vias de cicatrização. Então, provavelmente, a sua úlcera que você vai cuidar, ela começou sem biofilme, aí fez biofilme, você começou a usar esses produtos contra o biofilme, e provavelmente você vai usar ele quase até o final da cicatrização, ou quando a úlcera estiver bonitona, aí, com tecido de granulação. Os antibióticos sistêmicos, então, eles não são capazes de erradicar o biofilme de uma ferida. Portanto, o seu uso deve ser considerado com cautela, com o objetivo de atacar bactérias de superfície, infecção aguda e prevenção de infecções sistêmicas associadas. Então, igual falei do tópico, se você tem biofilme, você não usa tópico e você não usa sistêmico. Você só vai gerar aí resistência bacteriana, vai criar bactérias do mal, porque você não vai estar tratando nada e vai estar expondo as bactérias aí ao antibiótico. Tudo bem, então, acabando o tema biofilme, a gente vai começar agora a introdução às coberturas, né? Então, a cobertura da ferida, das lesões das úlceras. Então, a primeira cobertura que a gente discute é a espuma de poliuretano. Ela serve para absorver exudato, ela mantém o ambiente úmido, ela tem propriedades de acumular água e a troca dela costuma ser indolor e atraumática. Ela, então, são feridas, aí, úlceras de espessura total parcial da pele, mas tem que ter exudato. Então, exudato moderado a alto. Ela, quando você tem a intenção de reduzir a pressão e a fricção,
E ela tem uma vantagem grande de proteger a pele ao redor da ferida, da úlcera. Então, se você tem uma úlcera aí que a borda sangra fácil ao toque e você não está infectada, você considere o uso da espuma. Ela não serve para terceiro grau, úlceras isquêmicas, úlceras com necrose e úlceras secas. Então, tem que ter exudato para você usar essa espuma. Você usa ela como um curativo primário ou secundário, depende do volume de exudato que você faz a troca. Então, você está exudando demais, aí você troca diariamente. Se não tiver, se você vê que o curativo continua seco, você pode deixar até 7 dias. O hidrogel uma outra forma aí de cobertura, então polímeros hidrofílicos com 80% a 90% de água. Eles não são aderentes, eles fazem debridamento autolítico, igual eu falei agora há pouco, absorve quantidades mínimas, então a ferida aí não pode estar exudando, é diferente aí da espuma. Lesões secas com exudato mínimo. Não usar em queimado de terceiro grau, não usar em exudatos moderados a alto, e não usar, igual eu falei, úlceras com colonização e infecção crítica. Você vai fazer uma autólise aí e vai fornecer comidinha para as bactérias. Então, não usar esse curativo em lesões muito colonizadas. Aplica na base da úlcera, então evita a borda e cobrir com curativo secundário. Não usar como preenchimento, a úlcera tem que ser rasa. Então, não adianta usar ela para preencher uma úlcera. O alginato de cálcio é uma cobertura muito interessante, é derivado de algas marinhas. O objetivo maior é absorver o exudato, né? Ela forma um ambiente úmido por formação de gel, então pega esse exudato e forma um gel. Ele consegue fazer parar de sangrar, então quando você tem uma úlcera muito sangrante, sangra por qualquer motivo, o alginato é muito interessante para ela, porque consegue fazer parar de sangrar. Faz debridamento autolítico e é antiaderente devido então à formação desse gel. Então tem que ter exudato, é diferente ali que a gente falou do hidrogel, que é pouco, aqui tem que ter bastante exudato. Dá para ser aplicado a superfícies e cavidades. Então não se usa em ferida seca ou com necrose, nem em queimado de terceiro grau ou com pouco exudato. A gente fixa ele com curativo secundário, aí quando o curativo estiver saturado, faz a troca, pode ser de 1 a 7 dias, depende da exudação da lesão. O carvão, né, foi muito usado o carvão na vida, ele ainda tem sua utilidade. Ele tem 2 camadas de fibras, então, por fora é carvão, por dentro é prata, e o carvão, ele absorve os micro-organismos, prende eles aí nele, e a prata tem ação antibactericida. Perdão. Então, úlceras infecciosas crônicas e exudativas. Então, tem que estar exudando muito e tendo sinal de colonização e infecção. O ideal aqui, então, é o carvão. Então, a gente não usa em úlcera limpa, que tem granulação e não infectada. A gente não pode usar em fáscia, tendões e ossos. Alguns curativos de carvão não podem ser recortados, tem que tomar cuidado. Tem que usar um curativo secundário por cima. E a troca depende da saturação do curativo de 1 a 7 dias que a gente tira. Os hidrocoloides, eles contêm uma camada alta adesiva interna e um agente formador de gel, como gelatina ou a carboximetilcelulose. Essa camada interna de hidrocoloide, espuma ou filme. Então, ela aumenta a sua espessura em contato com o exudato. Então, o curativo cresce. Ele faz debridamento autolítico e ele coloca uma barreira para contra os patógenos. Então, ele cobre a ferida, cobre a lesão, a úlcera. Serve para úlceras de espessura total parcial. Tem que ter um nível mínimo a moderado de exudato. Não pode ter muito. Se tiver muito, não adianta. Leito da ferida com granulação e necrose. Então, está granulando, você pode usar o hidrocoloide. Não usar em queimado de terceiro grau. Não pode ser em lesões infectadas. Então, se a lesão está infectada, você não usa o hidrocoloide nem o hidrogel, porque senão você vai fazer comidinha para a bactéria. A aplicação é direta e a borda é adesiva. Então, a gente tem que dar aí uns 2,5 a 5 centímetros além da úlcera. A troca depende do nível de exudato e muitas vezes não precisa de curativo secundário, fica ali ele colado na ferida. Mas
você pode, não com intenção de ser curativo, mas como proteção do curativo, você pode colocar o enfaixamento em cima, que também ajuda na proteção, mas não como função de curativo. Existem filmes transparentes que são de carboximetilcelulose em forma de filme. O que eles servem? Eles criam um ambiente úmido. Eles retêm o exudato. Então, para que serve? Para úlceras de espessura total parcial da pele, como curativo secundário, abrasões ou áreas doadoras de enxerto. O exudato tem que ser mínimo a moderado, não pode ser muito, senão ele vai encher de água aí dentro, encher daquela aguinha lá e não vai descolar. Tem que ter uma borda de 2,5 centímetros. A hidrofibra, que é o Aquacel aí, que muita gente gosta, é usado para muita coisa, às vezes até super indicado, porque na verdade ele é muito bom. E por quê? Porque ele tem a carboximetilcelulose e ela pode ter ou não prata. Ele absorve muito exudato. Ele forma uma substância gelatinosa hidrofílica. Fornece um ambiente úmido e não aderente. E ele facilita o debridamento autolítico, granulação e epitelização. Então, serve para lesões de espessura total parcial com exudato moderado a alto. A gente não usa em lesão seca ou com pouco exudato. Como que a gente usa ele? A gente fixa o Aquacel com um curativo secundário, aí de acordo com a saturação, 1 a 2 dias, até 3 dias, a gente tira. A bota de Una é um curativo aí usado antigamente, muito, hoje em dia com menos intensidade, mas é bem interessante. Ele tem uma composição aí de 10% de óxido de zinco mais amido. E ele vem com uma atadura de tecido de algodão. Ela faz uma ação compressiva não elástica, inelástica. Ela tenta estabilizar a pressão hidrostática, aí, ela tenta melhorar o retorno venoso. E ela ajuda aí no aumento da resistência a infecções e cria um ambiente úmido. A gente usa ela essencialmente para úlceras venosas. A gente não pode usar em úlceras isquêmicas. Então, existe um preparo prévio para a gente poder colocar esse curativo. Fica aí com as pernas elevadas de 6 a 8 horas. Tem que pegar desde o pé e o tornozelo. Tem que chegar até perto do joelho. E por último, aí o colágeno. Fonte bovina, suína ou ovina, é disponível em gel, fitas ou pó. Ele é biodissolvível. Quando a gente usa ele, é a intenção de atrair células, inativar metaloproteinases, que destroem lá o tecido que está se formando. E a presença do colágeno estimula a produção de colágeno pelo próprio corpo. Tem propriedades bacteriostáticas in vitro. Alguns têm prata, igual esse da foto aí. E aumenta a taxa de epitelização. A gente usa ele com volume mínimo ou moderado, mas a lesão não pode estar infectada, porque senão você também vai estar dando comida para a ferida. Contraindicação, como é de origem biológica, então se a pessoa tem alergia aí, algum problema com ovinos, aí pode ter alergia ao colágeno do curativo. Então a gente aplica ele diretamente no leito da úlcera e a gente cobre com curativo secundário. A troca depende do exudato. Se exudou muito, você troca. Se encharcou o curativo, você troca. Então, depois dessas abordagens gerais, o tratamento é específico para o tipo de úlcera. Se é arterial, tem que ser revascularizado, então encaminha ao cirurgião vascular. Se é venoso, a gente então acaba fazendo a compressão, exercícios. Se é diabético, o objetivo é tirar a carga do pé e, se precisar, tratar a doença arterial que geralmente vem junto. E as úlceras de pressão são tratadas com a retirada da carga da área afetada. Na próxima reunião, a gente vai discutir os pormenores desses 4 tipos de feridas aí, dessas úlceras, perdão, que são muito importantes para a gente saber elas com detalhes. Então, essa aqui é só uma introdução em relação aos tipos principais de úlceras que a gente vai enfrentar. E é importante aqui, resumidamente, que toda pessoa que está em cicatrização, como tem um aumento da demanda, a gente tem que ter um suporte nutricional. Então, pessoa com ferida, úlcera crônica, faz parte da linha do cuidado da úlcera a avaliação da parte nutricional.
paciente tem que ser bem hidratado, tem que lembrar de tomar água, né? Isso aí é importantíssimo, porque o exudato é uma tentativa do corpo limpar a ferida também. Então, a gente precisa beber água. Tem que comer mais proteína, porque a proteína aí, ela é a fonte, é a matriz que forma os tecidos ali que vão ser cicatrizados. E para cicatrizar também tem que ter suplementado vitaminas aí A, C e o zinco, né? Então, são coisas importantes para a pele, para a regeneração da pele. De novo, então, eu recomendo bastante a leitura desse artigo. Ele fala bastante disso que eu disse hoje. Obrigado, pessoal.